Olá, experts! Hoje você vai saber se você está preparado ou não para ser um perito judicial. Você vai entender como funciona, como que é a vida de um perito judicial e vai ver se realmente faz sentido para você essa área diante dos seus valores. Então já deixa o like aqui, já se inscreve no canal e se tiver sugestão, já me fala aqui quais são as suas sugestões de vídeo. Então, profissional liberal, ele é mais ou menos a mesma coisa que o autônomo, na verdade, quanto ao serviço. O profissional liberal, ele é reconhecido, é uma profissão reconhecida. Já o autônomo, não. O autônomo é a mesma coisa, venda de serviço, só que ele não é um profissional reconhecido. Por exemplo, autônomo, um pedreiro, profissional liberal, um advogado, um perito judicial. Então, as diferenças estão aí. Profissional liberal é como se fosse um degrauzinho a mais, tivesse um pouquinho mais ali de estudo. Então, um médico é um profissional liberal, enquanto que uma diarista é uma autônoma. Essas que são as diferenças, mas ambos vendem o seu serviço. Independentemente dos valores, né? A gente não pode comparar, por exemplo, tem médicos que vendem a sua consulta mais de R$1.000, enquanto que autônomos vendem às vezes sua hora a R$50. Então, às vezes, os valores são muito diferentes, mas o importante é você entender aqui o conceito, que é a venda de serviços. E como que você vende o seu serviço? Você vai vender o seu serviço, o que você faz, para empresas, pessoas, para quem precise. Então, por isso é muito importante olha só o gato passando aqui atrás. Por isso é muito importante que você saiba se vender. Então, o profissional liberal, ele tem que saber se vender muito bem. Porque você tem que saber como que você vai ajudar aquela pessoa, como você vai ajudar aquela empresa, você tem que saber muito bem os seus serviços, você tem que ter um hall de serviços que sejam vendíveis, que sejam ali prontos para atender cada cliente. Então, por exemplo, no caso da perícia, a gente pode ter, por exemplo, parecer técnico, você pode ter uma consultoria, você pode ter uma análise prévia de viabilidade, você pode ter, por exemplo, assistência técnica, quesitação, você pode ter ali o hall de serviços que você vai oferecer para o seu cliente. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Você vai ter que ver qual é a necessidade do seu cliente e quais são os produtos, os seus serviços, aliás, que vão atender esse cliente. Então, isso é muito importante do profissional liberal entender para que ele possa atuar. Você não vai ser empregado, você vai vender serviços. Já como que funciona a venda de serviços? A venda de serviços você vai ter que ver quem são os seus clientes. Então, quem são os seus potenciais clientes? São advogados? São bancos? São pessoas? São tribunais? Quem são ali? Quem precisa do seu serviço? E assim você vai se vender. Você tem que saber se vender muito bem. Você tem que ter uma boa apresentação. Não adianta chegar lá com uma roupa toda mais ou menos. Você tem que estar bem vestido, você tem que estar bem apresentado, você tem que saber falar bem. Então, para você se vender, você tem que ter essa boa apresentação. Então, isso é muito importante para o profissional liberal. E no caso, a gente vai falar quais são as vantagens e as desvantagens de você ser profissional liberal. Então, vantagem número 1, a liberdade. Você tem a liberdade de poder fazer o seu trabalho a qualquer hora, em qualquer lugar. Então você tem essa liberdade, você não tem que ir todos os dias em determinado local, bater ponto, você não tem isso. Você escolhe os rumos do seu negócio. Você deve gostar de ter essa autonomia. Então, se você não gostar de fazer escolhas, de tomar decisões, esquece, porque o profissional liberal o que mais tem que fazer é tomar decisão, é fazer escolhas, é gerir o rumo da sua vida. Se você não souber fazer isso, se você tiver medo, esquece, porque o profissional liberal ele tem que saber fazer isso. Terceira coisa, conciliar a vida profissional com a pessoal. Isso é muito difícil. Porque o que acontece? Quando você é profissional liberal, você vende o seu serviço. Então, quanto mais você vender, melhor. Só que tudo tem um limite.
Porque quando você está empregado, por exemplo, você tem ali o seu trabalho das 8 às 18, 2 horas de almoço, e no momento que você sai de lá, você saiu de lá, sua vida pessoal tá ali, você vai poder gerir a sua vida pessoal. No caso do profissional liberal, não, porque o seu trabalho é você. Então isso pode ser um ponto negativo para quem não saiba se organizar, porque as pessoas que não se organizarem, elas podem confundir essa parte da vida pessoal com a vida profissional e, por exemplo, não ter um descanso, né? Então essas são as vantagens, né? Eu até passei um pouquinho da desvantagem desse terceiro ponto, que você vai ter, por exemplo, você tem mais tempo para a sua vida pessoal, se você quiser, mas pode ser uma desvantagem se você não souber se organizar. Então, quais são as desvantagens de ser um profissional liberal? Primeiro, as incertezas. Você não tem uma certeza de que você vai receber o salário todo mês. Não, você não tem essa certeza. Você tem a incerteza de que você vai ter que trabalhar, você vai ter que vender o seu serviço, você tem que ser bom vendedor. Essa é a certeza que você tem que ter. Você vai ter que ser um bom vendedor para vender os seus serviços. E você tem essa incerteza de não saber se você vai receber você não vai receber um salário todo mês, né? Então você não tem essa certeza de que você vai fechar tantos pareceres no mês que vem. Então por isso eu sempre aconselho o seguinte, para combater essa incerteza, é bom você ter uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses. 6 meses para se manter, pagar aluguel, pagar plano de saúde, pagar as contas, o que você tem em todo mês. Isso você vai ter que ter ali uma reservinha de emergência de uns 6 meses, que é para você ter ali uma segurança. Então sempre ter uma reserva de emergência de 6 meses. Eu aconselho isso para quem quiser debater aí, querer remediar essa incerteza. Liberdade significa responsabilidade. Então, já que liberdade significa responsabilidade, você vai ter que fazer escolhas. Então, as escolhas também podem ser um ponto negativo, porque às vezes as pessoas não gostam de fazer escolhas, não gostam de ter que escolher. E isso você vai ter que fazer sendo um profissional liberal. Outra desvantagem, não tem 13º, não tem férias. Apesar de ter a liberdade, porque você não tem férias, mas você pode tirar suas férias nos 365 dias do ano, você pode tirar. Você não vai ter as férias certinho ali com o pagamento do seu salário, mais 1/3 de salário, você não vai ter o 13º, mas você pode, se organizando, você pode fazer isso. Primeiro ponto, você pode organizar suas férias de acordo com o seu cronograma, de acordo com os seus clientes. Então, por exemplo, meus clientes tiram férias, geralmente, no recesso forense, que é em dezembro. Então, já você vai ter um momento ali de um pouquinho mais de calmaria. Ou então, você pode tirar suas férias, fazer uma viagem em pleno dia útil, só que você já se posicionou, já colocou ali, agendou as reuniões para depois, resolveu todas as pendências e assim você vai poder viajar mesmo não estando nessas férias. Então você tem também essa vantagem de ter essa flexibilidade, mas você tem a desvantagem de não ter alguém para te garantir essas férias, né? Alguém para te dar um salário e te pagar um 13º, por exemplo. Então isso são as vantagens e desvantagens de ser perito judicial e profissional liberal. E quais são as características que você precisa ter para ser um profissional liberal? Primeira característica, iniciativa. Você tem que ter iniciativa. Que nem eu falei, você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que gerir os rumos da sua vida. Então, iniciativa é um ponto-chave para você ser profissional liberal. Você tem que ter iniciativa, você tem que correr atrás, você tem que ir atrás de cliente sim, ninguém vai bater na tua porta. Então, não adianta fazer um escritório maravilhoso, lindo, se você não tiver iniciativa de bater na porta, de enviar ali os seus serviços, de mostrar os seus serviços para os seus clientes. Segundo, perseverança. Sim, perseverança, porque você vai enviar convite, você vai enviar carta de apresentação, ninguém vai te responder. Você vai enviar currículo, ninguém vai te responder. Você vai mandar vários orçamentos e muitos orçamentos não vão fechar com você. Gente, já mandei assim, de tipo 10 orçamentos, um fecha, entendeu? Então assim, vai ter muita gente que vai só pedir orçamento e não vai fechar com você. Então você tem que ter perseverança para não desanimar com isso. Coragem, sim, coragem, porque você vai empreender, você vai ser um empreendedor da sua vida, então você vai empreender na sua profissão, então você precisa ter coragem para isso.
coragem para se expor, coragem para ir atrás, então você precisa ter coragem. Quarto, planejamento, você precisa se planejar para isso. Então você tem que ter um momento de fazer o seu trabalho, você tem que ter um momento de fazer seu marketing, você tem que ter um momento de visitar clientes, você tem que ter um momento de fazer diligências, então você tem que ter um planejamento ali todo organizado, porque senão um tempo que você tenha para fazer o seu trabalho, pode ser que você não consiga fazer seu marketing, então um planejamento adequado. Eficiência e qualidade. Gente, isso é muito necessário. Eficiência e qualidade. Por que eficiência e qualidade? Porque você pode até começar bem, se vendendo muito bem, só que se você não tiver eficiência e qualidade, já era. O cliente não volta. Então você precisa ter eficiência e qualidade para o cliente ver um serviço seu, contratar um serviço seu e voltar de novo. Isso é necessário, porque a primeira nomeação é por sorte, as demais são por competência. Então, a mesma coisa do parecer. O primeiro parecer ali, você fechou? Às vezes foi por causa do seu valor, às vezes foi porque você se vendeu muito bem, mas para o cliente voltar, você tem que ter um bom trabalho. Então, eficiência e qualidade sempre. Outra coisa, uma boa rede de contatos, um networking. Você tem que fazer um bom networking. O networking de você conhecer pessoas, você saber lidar com essas pessoas e saber também se apresentar, mostrar o seu trabalho para essas pessoas. Então, uma boa rede de contato, um bom networking, isso também é muito bom para um profissional liberal, para um perito judicial. E aí, você está preparado para ser perito judicial? Bom, já te falei as vantagens, desvantagens e agora eu vou te fazer algumas perguntas aí para você ver se realmente você se encaixa. Você está preparado com o que você vai trabalhar? Você sabe o que você vai trabalhar? Você tem a expertise? Você tem ali o que você precisa para trabalhar? Você tem aquela expertise? Você tem o certificado que precisa para ser perito naquela área? Você está preparado? Você sabe o que fazer naquela área? Então, primeiro ponto, você sabe com o que você vai trabalhar? Você sabe quais são os serviços que você vai vender? Você sabe os valores dos serviços que você vai vender? É muito importante que você saiba disso. Você tem que saber com o que você vai trabalhar, o que você vai vender, entendeu? Então, qual é o serviço que eu vou vender? O que eu vou vender para essas pessoas? Segundo ponto, informações sobre os negócios. Sobre o mercado, análise da região, analise a sua região, estude aquela região, pergunte para as pessoas sobre aquela área. Então, vai atrás, estude isso. Você estudando isso, você corre menos risco de errar. E você vai ter que sempre estar de acordo ali com a regulamentação dos impostos, a parte contábil, então é bom você também pesquisar na sua área. Por exemplo, na área de perícia contábil tem um imposto, perito judicial, na área de DOC, por exemplo, é outro, então é bom que você visualize isso. Não precisa abrir uma empresa, tá? Você não precisa abrir uma empresa para ser perito judicial. Não há necessidade. O que você precisa para ser perito judicial? Você precisa saber o que você vai vender. A empresa você pode abrir depois, você pode recolher como pessoa física. Então, recolher o seu imposto de renda como pessoa física, o ISS. Você não precisa necessariamente ter empresa. A empresa, ela te poupa um pouco de valor, porque os impostos para a empresa pessoal são menores. Então, você pode ter menos descontos de impostos se você tiver como empresa. Mas quando você está começando, não tem necessidade de você estar com uma empresa. Mas depois de uns anos, quando você já estiver consolidado, eu recomendo, porque é uma estratégia boa para que você pague menos impostos. E outro ponto que você vai ter que estar sempre antenado é sobre as matérias de finanças empresariais, para que você possa saber como vender melhor o seu serviço, como investir melhor o seu dinheiro. Você vai ter que sempre estar antenado a isso, porque se você não souber onde investir esse dinheiro, essa reserva de emergência, por exemplo, pode estar investida em um lugar que você não vai ter acesso depois, vai ter algum problema na hora de sacar, você não vai conseguir sacar, então você tem que estar sempre atualizado na parte de finanças, empresariais, então sempre assistindo aí, vendo vídeos da Natália Arcuri, Primo Rico, tem alguns
Tem várias pessoas que Economina, tem alguns canais que eu assisto e eu acho bem interessante para quem é profissional liberal, porque você tem que saber cuidar muito bem do seu dinheiro quando você é um profissional liberal. E aí, gostou dessas dicas? Então já curte o canal, se inscreve e deixa o seu comentário aí se você gostou ou se você não gostou. Se você não gostou, dá dislike. Então é isso, pessoal. Até a próxima!